Olá, bem-vindo ao canal Developer Plus. Neste vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer uma lista com um filtro de pesquisa. Para você entender melhor o que a gente vai fazer, é basicamente isso. É montar uma lista no React Native, pode ser uma lista de tarefas, uma lista de afazeres. E aqui você tem uma caixa de texto onde você pode filtrar esses itens da lista, né? Filtrar essas tarefas que estão aparecendo aqui. Você digita um determinado texto e se aqui você tem aproximadamente 200 itens, dependendo da string, né, do valor que é digitado pelo cliente, ele vai filtrar e aí nessa lista vai ter 7, 10, 15 itens. Se você gostou do tema deste vídeo e da proposta do canal, é só clicar no botão gostei. E se é a primeira vez no canal, é só se inscrever para receber mais vídeos como esse. Então, bora para o código. Aqui eu tenho o esqueleto padrão de um aplicativo React Native. Só para não perder muito tempo, já defini alguns estilos aqui. Esse estilo Iron Style é para definir como vai aparecer cada item dessa lista. Tá? Então aqui a gente vê que tem background, que é uma cor azul, a cor do texto é branco e aqui tem as informações de padding e de margem, para ter essa distância e essa aparência entre cada item. E aqui também tem um segundo item, que é o Text Input Style, que é para definir como vai aparecer essa caixa de texto para o usuário digitar a string de pesquisa, né, para fazer o filtro. Então aqui tem a altura, né, da caixa de texto, se vai ter borda ou não, se tem pad, margem, e a cor da borda, que é a mesma cor azul do item, para combinar, cor da borda azul. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa que tem que fazer é definir como vamos recuperar esses itens para poder montar a nossa lista. Aqui nesse site, jsonplaceholdertypecode.com, ele fornece uma API em que você pode recuperar dados aleatórios para você usar no seu aplicativo de teste. Tá? Então, como ele fala, é uma API fake de graça. Então você pode usar para os seus testes e para criar protótipos. E é ela que a gente vai usar. Dá para ver aqui que ele dá até um exemplo de como recuperar esses dados usando essa API, né? E aqui eu estou usando a API fetch do JavaScript. É exatamente esse código que a gente vai usar lá no nosso aplicativo. E aqui ele dá algumas opções que você pode usar para recuperar dados. Você pode usar posts, né? Para recuperar uma lista de 100 posts, 500 comentários, 5.000 fotos, 10 usuários. Aqui a gente vai usar, como a gente está fazendo como se fosse uma espécie de lista de tarefas, né? Lista de to-dos, então a gente vai usar essa API. Ele vai retornar 200 itens, né, de tarefas. Então, a gente pode até testar, é só colocar aqui na URL barra to-dos, dar um enter, e aqui ele vai mostrar exatamente o que ele vai apresentar. Então aqui ele mostra, ele é um array, tá vendo? Tem colchetes e ele tem 200 objetos. Esse aqui é um objeto, né? Um item, e cada item ele tem user ID, o ID da tarefa, o título da tarefa e se ela foi completada ou não, tá? Ele vem tudo em latim, tá? Como é uma API de teste, tá tudo em latim. Mas aqui, se a gente descer até o final, a gente vai ver que são 200 itens, que é o que a gente vai montar aqui, tá? Então, vamos lá. Para começar, a gente tem que usar, como eu comentei, né, a API fetch para recuperar os dados lá do site. Mas antes disso, a gente precisa definir as variáveis de estado que a gente vai usar no nosso aplicativo. Então vamos lá. Para criar essas variáveis de estado, eu vou usar o hook useState. Além do hook useState, eu também vou usar o hook useEffect. É lá no hook useEffect que a gente vai usar a API fetch para baixar os dados, usando a API daquele site que eu te mostrei. Se você não sabe o que é hook e como usar useState, useEffect, eu já gravei um vídeo explicando sobre isso.
vai aparecer aí. Se você quiser se aprofundar, é só clicar aí no card que está aparecendo na tela do vídeo. Então vamos lá. Então nós vamos criar 3 variáveis de estado. A primeira delas é a variável search. Essa variável vai ser uma string que vai armazenar a string de pesquisa que o usuário digitou aqui, ó, na caixa de texto, tá? Então vamos declarar const, aí o nome da variável vai ser search, e aí eu vou criar uma função setSearch que a gente vai usar para alterar o valor da variável search. E aqui eu uso useState. E aí eu inicializo com uma string vazia, tá? Porque como o usuário ele ainda não digitou nada, quando o aplicativo for inicializado pela primeira vez, então eu vou colocar uma string vazia. Quando ele digitar, eu uso a função setSearch para atualizar a variável com o valor que ele digitou aqui na caixa de texto, tá? Outra variável que eu vou criar é a variável filterData, tá? Para que serve essa variável? Essa variável ela vai ser um array de objetos. Nela eu vou colocar o array dos itens filtrados de acordo com a pesquisa do usuário, tá? Aqui eu vou colocar a função, né, o nome da função que eu vou usar para atualizar o valor dessa variável. Inicializo ela com useState também. Mas como ela é um array, eu vou colocar um array vazio, tá? E para terminar, eu vou criar uma terceira variável de estado, eu vou chamar de masterData, tá? E a função para atualizar a variável masterData, que vai ser setMasterData. E da mesma forma, eu uso o useState, como ele também é um array, né? Vou inicializar com o array vazio aqui. Pronto. Então aí já tenho as 3 variáveis principais que eu vou usar aí para o meu projeto, tá? Então, como eu comentei, a variável masterData, ela vai ser um array que vai conter todos os itens da nossa lista de tarefas aqui, tá? A gente viu que são 200 itens, tá? São 200 to-dos, tá? Esse cara vai ser um array de 200 objetos. Agora, o filterData, ele pode ter 200 objetos também. Logo, quando o aplicativo for inicializado, eu vou mostrar isso para vocês. Mas quando o usuário digitar uma string para filtrar a pesquisa dele na lista, esse filterData vai ser atualizado usando essa função setFilterData. E quando ele for atualizado, dependendo daquilo que o usuário digitou, aí ele não vai ter mais 200 itens, vai ter 10, 7, 5, dependendo daquilo que o usuário digitou, tá bom? Pronto, eu já tenho as 3 variáveis definidas que eu vou usar no projeto e já expliquei para você qual é a utilidade de cada uma delas. Então agora a gente vai ter que recuperar os itens que a gente vai montar nossa lista, né? Usando essa API aqui. Então vamos lá, vamos usar o Hook useEffect para fazer isso. Então, aqui eu vou declarar o useEffect. O Hook useEffect ele pode receber 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é uma função de callback, que eu quero que ele execute, né? E o segundo parâmetro é uma lista de dependências, que eu falo para ele quando eu quero que ele execute essa função. Então aqui eu posso definir uma função que eu quero que ele execute, esse é o primeiro parâmetro. E aqui, no segundo parâmetro, é a lista de dependências. Eu vou colocar um array vazio. Por quê? Dentro desse array, eu posso colocar uma lista de variáveis. E aí, se uma dessas variáveis mudar o valor, então o Hook useEffect vai executar essa função que eu defini aqui, tá? Mas, como eu quero puxar os itens dessa lista, dessa API, somente uma vez, e eu vou fazer isso quando eu inicializar o aplicativo pela primeira vez, então eu vou colocar um array vazio. Então assim, essa função ele vai ser executada apenas uma vez, quando o aplicativo for inicializado, né? Quando o componente for renderizado na tela. E agora aqui, dentro dessa função, eu posso usar aquela API fetch
do JavaScript para puxar os itens da API para depois montar a lista. Então vamos lá, vou colocar aqui fetch, tá? E aqui em fetch, como parâmetro, ele recebe uma URL, que é a URL da API que ele vai buscar os dados. Então, como essa URL, são esses os dados, então vou usar aqui nesse parâmetro da API fetch. Então ela vai se encarregar de puxar as informações disponibilizadas por essa API nessa URL. Como o API fetch é uma função assíncrona, então eu uso promise para poder receber essas informações. Então aqui eu vou usar a função then para definir o que eu vou fazer quando essa promise for resolvida, ou seja, quando a API fetch conseguir receber todos os dados disponibilizados nessa API, tá bom? Então aqui eu posso passar como parâmetro em then uma função para receber esses dados. Então aqui no parâmetro eu posso criar a variável que vai conter essas informações. Então eu vou chamar de response, tá? E aí, o que eu vou fazer com o response? Eu vou transformar isso no formato JSON. E como que eu faço para transformar essa resposta no formato JSON? É só você colocar response.json. Chama essa função JSON. E aí ele vai pegar esses dados recebidos e devolver nesse formato. Então, essa aí também é uma promise que precisa ser resolvida. Isso é de maneira assíncrona. Então, eu encadeio aqui outro then, tá? Para poder receber a resposta desse JSON que vai ser montado, vai ser retornado. Então é a mesma coisa, aqui agora eu defino outra função para receber isso, tá? Então vamos lá, vou montar a função aqui. Pronto. E aí eu recebo essa resposta no formato JSON. Então eu vou receber como uma variável nesse parâmetro, né? Então eu vou criar uma variável que eu vou chamar de response.json, que é a resposta no formato JSON. E agora eu preciso definir aqui no corpo da função o que eu vou fazer com essa resposta, né? Então lembra, aqui nessa variável response.json vai ter esse array com todos esses objetos, esses 200 objetos, todos esses itens da lista, tá? Então eu tenho que jogar onde? Na variável masterData. Ela que vai ter esse array de objetos. E como eu altero o valor da variável masterData? Aqui ela está com array vazio. É usando a função setMasterData. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar setMasterData. E aqui eu vou definir o que eu quero, a nova informação que eu quero setar lá. Outra coisa, aqui o usuário ele ainda não digitou nada na caixa de pesquisa. Então, o filter data, a ideia é ter o mesmo valor que está definido aqui na variável master data. Então, o que eu faço? Eu chamo a função setFilterData e também populo com o valor que está na variável response.json. Então, basicamente, eu estou recebendo todo esse array com os 200 itens. E assim que eu pegar a resposta, eu transformo em JSON e coloco esses dados nas duas variáveis, masterData e filterData. Agora aqui eu também vou chamar o catch como uma boa prática, porque se acontecer algum problema, eu posso logar para analisar depois, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o erro que deu, tá? Erro. E aqui no corpo da função eu vou logar o erro, tá? Console.log e o erro que eu recebi. Pronto. Então aqui o hook useEffect já está pronto. Então esse hook useEffect vai ser executado apenas uma vez, porque eu coloquei aqui um array, né, vazio. Vai usar a API fetch para consultar nessa URL e pegar a resposta. E assim que ele receber a resposta, ele vai jogar essa resposta nessas duas variáveis, masterData e filterData. Então,
assim que ele receber a resposta, essas duas variáveis elas vão ter o mesmo valor. Mas logo depois que o usuário, quando a aplicação estiver pronta e o usuário digitar uma string de pesquisa para poder filtrar, depois essa variável filter data vai ter menos dados, dependendo da pesquisa. Vai ter 10 objetos, 5 objetos, 7 objetos, tá bom? Então, useEffect está pronto. E agora a gente vai criar a função que vai ser usada para fazer o filtro na variável masterData. E a partir desse filtro, jogar os itens filtrados na variável filterData. Tá? Então vamos criar aqui a função e eu vou chamar de search filter. Vou criar aqui a função, o corpo da função. Ok, bacana. Então, qual é a ideia? Essa função ela vai receber como parâmetro o texto que o usuário digitou na caixa de pesquisa. Então, eu vou criar uma variável para receber esse texto que o usuário digitou e vou chamar de text, tá? E aqui no corpo da função, eu vou trabalhar no filtro. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é consultar se essa variável text está preenchida. Então, eu vou colocar aqui um if e vejo se o text está preenchido. Se tiver, aqui eu vou colocar o meu critério de pesquisa, tá? Se não tiver, então o text é uma string vazia. Então, eu não preciso fazer filtro nenhum na minha lista principal, que é master data. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou setar a variável filter data com o valor que tem master data. Tá? O que isso quer dizer? Se essa função foi chamada e a string text está vazia, ou seja, não tem nenhum critério de pesquisa, então não preciso filtrar nenhum dado. Então, a variável filterData vai ter a mesma quantidade que tem masterData, que é a nossa lista principal, que não muda e que tem aquela lista com 200 itens. Então, eu vou atualizar a variável filterData com o mesmo valor que tem masterData. É por isso que nesse else eu chamo setFilterData. E agora aqui a gente vai para a parte principal da nossa função searchFilter, que é filtrar os dados da nossa variável principal, masterData. E como que eu faço isso? Eu vou ter que filtrar e jogar isso para uma nova variável, tá? Então eu vou criar uma nova variável aqui. Eu vou chamar isso de newData. Então basicamente essa variável newData, ele vai ter os dados já filtrados. E agora, a grande questão, como eu filtro os dados que estão aqui em masterData, que tem todos os objetos? Eu consigo usar uma função filter disponível pelo próprio JavaScript. Então, é só digitar masterData e chamar a função filter, essa função aqui. Para que serve essa função? Essa função, eu posso passar como parâmetro para ela a função que eu quero que ele execute, e nessa função vai ter o critério de pesquisa. E ela vai retornar quais itens que estão em masterData que atendem ao meu critério de pesquisa. Então aqui eu vou definir a função que eu quero montar. Então eu vou criar uma função que recebe um item, tá? O item que eu quero filtrar. E aqui o corpo da função. Tá. Mas que item que é esse? Esse item seria um objeto da minha lista de objetos. Tá? Então, o que esse filter faz? Eu comentei com vocês, masterData é a lista principal. Ele tem 200 objetos, 200 itens, é tudo isso aqui. Tá? Então, o filter, ele vai chamar essa função de acordo com a quantidade que tem masterData. Ou seja, se aqui tem 200 itens, então ele vai chamar a minha função 200 vezes. Então, quando ele chamar a primeira vez, ele vai passar esse primeiro item. E eu vou receber ele como parâmetro. O nome que eu dei é item, tá? E aí, quando ele for chamar a segunda vez, ele vai passar o segundo objeto.
ele vai passar o segundo item. Então aqui, essa função, quando for chamar a segunda vez, vai ter esse segundo objeto. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou ver se tem um título nesse objeto. Porque imagina, ele pode me passar um item que o título está vazio. Não tem título nessa lista de tarefas. Não tem um título nesse item. Então, a primeira coisa, tem que ver se tem um título nesse item. Então, vou colocar aqui um if item.title. Então, estou acessando o item e a propriedade desse objeto. Ó. Title. Então, eu vejo se ele tem valor. Tá? Então, se ele tem valor, eu vou fazer o critério de pesquisa baseado nele. Então, vamos lá. Só vou acertar isso aqui, que não tem isso aqui. Tá? Pronto. E qual que vai ser o meu critério de pesquisa? Eu vou me basear no texto que o usuário digitou. Tá? E eu vou colocar tudo em letra maiúscula para poder fazer isso. Então, primeira coisa, eu vou pegar o título do meu item e transformar em letra maiúscula. Tá? Então, eu vou colocar aqui uma variável nova, que é o título do meu item com letra maiúscula. E aí eu acesso o título do item e converto usando uma função chamada toUppercase do próprio JavaScript. Então, vamos lá, item.title.toUppercase. Pronto. E agora, eu também vou converter a string que o usuário digitou em maiúscula. Então, vou criar uma nova variável também. TextData. E aí, eu converto usando text, chamando a função toUppercase. Essa função transforma o valor de texto, todas as letras, em maiúsculas. E agora, eu consigo fazer o filtro. Tá? Porque aqui, eu tenho o título, né? Que seria esse aqui. E aqui eu tenho o texto. Por exemplo, se ele digitou Delectus, eu consigo pesquisar se Delectus faz parte desse título. Tá? Como que eu faço isso? É só usar a função indexOf. Essa função ela tem que fazer um return. Tá? Por quê? Porque a função filter ele tem que saber se o item que ele me passou ele deve ser acrescentado nessa variável newData. Então tem que retornar true se no filtro ele precisa acrescentar nessa nova variável, ou false se ele tem que descartar e aí não vai fazer parte dessa variável. Tá? Então aqui eu vou definir o critério de pesquisa. Então a primeira coisa eu chamo item data e usando a função indexOf, eu consigo dizer para ele procurar baseado no texto que o usuário digitou. Pronto. Então, item data é o título. Tá? E na função indexOf eu estou falando para ele procurar se esse texto que o usuário digitou faz parte desse título. Tá? Se for parte, por exemplo, se eu digitei Delectus, ele vai falar, olha, faz parte, está no índice 0. Ou se eu digitei Alten, ele vai falar, está no índice, por exemplo, 20. Tá bom? Então, vai ser sempre maior que menos 1, porque é um índice válido. Ele achou esse texto nesse título. Então, como é maior que menos 1, é true. Então, aí o filter vai saber que ele precisa passar esse item para montar a nossa nova variável newData, que são os dados filtrados. E agora, se o usuário digitar uma palavra que não faz parte desse título, por exemplo, sei lá, mesa, não faz parte. Então, ele não tem como ele passar o índice relacionado a esse título, porque ele não faz parte. Então, ele vai voltar menos 1, tá? Como menos 1 não é maior que menos 1, é igual, então ele vai retornar false. Como ele retornou false, ele sabe que esse item aqui não vai fazer parte do meu filtro. Então, ele não vai acrescentar na variável newData. Então, se retornar true, o filtro deu sucesso, ele coloca esse item newData.
Se o return for false, de acordo com o filtro, ele não achou, então esse item em particular não vai fazer parte da variável new data, tá bom? Então pronto, o filtro aqui está pronto. Lembra que eu falei, essa função ele vai chamar pela quantidade que tem master data. Ele vai chamar essa função 200 vezes. Mas só quando retornar true, por exemplo, ele retornou true 7 vezes. Então, em new data, vai ter 7 objetos, 7 itens, né? 7 tarefas. Então, eu preciso setar esse array na variável filterData, porque é ela que vai ter os dados já filtrados, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Quando o filter terminar de ser executado, então eu vou chamar a função setFilterData e aqui vou passar os dados filtrados, tá? Então aí é basicamente isso. Se o usuário não digitou nenhum texto, se aqui a string está vazia, então os dados filtrados vai ter a mesma quantidade que a lista principal. Agora, se ele digitou o texto, eu vou filtrar usando o indexOf. Se ele achar, vai retornar true, e aí ele vai chamar isso 200 vezes. O que retornar true, vai montar um novo array com os dados filtrados. E esses dados filtrados eu vou setar na variável filterData usando a função setFilterData. Então, essa função é a mais importante do código, tá? Essa função a gente vai chamar quando o usuário usar a caixa de texto. Então ela já está pronta e agora só falta um detalhe. Eu vou salvar aqui a string de pesquisa que o usuário digitou. Se ele digitou aqui mesa, eu vou gravar na variável search essa string mesa. setSearch aqui, ó, vai gravar mesa na variável search, tá? Por quê? Porque sempre quando eu mudo uma variável de estado, a tela ela vai ser montada de novo. Os componentes vão ser renderizados de novo na tela. E se eu não armazenar o texto que o usuário digitou na caixa de pesquisa, se ele digitou mesa aqui, quando isso for renderizado novamente, né, quando essa tela for montada novamente, o texto que ele digitou aqui vai sumir. Para não sumir, eu vou setar essa variável mesa na variável search, tá? Por quê? Porque essa variável search eu vou usar lá no componente textInput, que é o componente que eu uso para montar essa caixa de texto, tá bom? Quando a gente montar, eu vou te mostrar exatamente onde a gente vai colocar isso. Legal, agora eu já estou puxando os dados e setando os dados iniciais para cada variável. Eu já tenho uma função de filtro, que vai ser chamada quando o usuário clicar na caixa de pesquisa. E agora eu tenho que montar uma função que vai ser usada para montar cada item da lista, tá? Tá vendo aqui? A gente vê uma lista de tarefas, né? Cada item em azul é um item e eu tenho que montar o layout, tá? Por exemplo, aqui ele é um componente text que tem um fundo azul e o texto ele é branco, tem o ID da tarefa e tem o texto da tarefa, né? E aí eu vou criar uma função que vai ser usada para montar um item da lista, para montar esse item aqui. E aí ela vai ser chamada quantas vezes forem necessárias para cada item que precisar ser montado aqui na lista, tá? Então vamos lá. Então eu vou chamar essa função de item view. Tá, o que vai acontecer? Aqui ela vai receber um parâmetro. E aqui eu vou definir o corpo da função, tá? O que ele vai receber aqui nesse parâmetro? O item, tá? Esse item é o que a gente já comentou aqui, é esse objeto, tá? E aqui no corpo da função, eu vou retornar como eu quero montar esse item individual aqui. Então, o que eu vou retornar para ele? Vou colocar um return, tá? E dentro do return eu vou montar o layout que eu quero que seja montado, tá? Então, para montar esse item aqui, eu vou usar o componente text.
Então, vou colocar aqui, ó, text. Tá? E aqui em text, eu vou definir exatamente esse texto que eu quero montar. O ID, o traço e o título. Tá? Então, vamos lá. Para fazer isso, eu vou usar o item que eu recebi aqui. Né? Ó, o item, eu preciso acessar a propriedade ID e acessar a propriedade title. Então, vamos montar o layout aqui. Então, eu vou colocar item.id. Aqui eu vou colocar o traço, né? O separador entre o índice, né, e o título. E aqui eu vou colocar o título da tarefa. Pronto. Isso aqui vai montar exatamente o que está aparecendo aqui. O índice, o traço e o título. Tá? O índice, o traço e o título. E aqui eu vou colocar em maiúscula, só para ficar padronizado aqui. Colocar o título em maiúsculo. E eu preciso definir o estilo, né? Lembra que eu comentei com vocês, ó, o título do item, ó, o background é azul e a cor é branca. É o que está aqui, ó. Background azul, cor branca. Então vamos lá. Então é só usar uma propriedade style aqui, acesso a variável styles, e eu coloco aqui o item style. Pronto. Então aí, sempre que o componente flat_list precisar montar um item para a lista, ele vai chamar essa função itemView. Então, se aqui tem 200 itens, ele vai chamar essa função 200 vezes para montar esse layout aqui, que a gente acabou de fazer. Então, está pronto o layout e agora vamos montar, vamos colocar aqui na nossa view principal o componente flat_list, montar essa lista. Tá? É um componente da biblioteca do React Native. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, flat_list. Para montar a nossa lista, a gente vai usar 3 propriedades. A primeira dela é data. Para que serve esse data? É para definir para o componente quais dados ele tem que usar aqui para montar os itens que ele precisa mostrar na tela, né? Então, que variável que eu vou usar aqui? Eu vou usar o quê? Filter data, tá? Que são os dados filtrados. O que significa? Lembra que eu falei que quando o aplicativo inicia pela primeira vez, tanto a variável master data quanto o filter data, ele vai ter a mesma quantidade de itens. Então, na primeira vez, filter data tem 200 itens. Mas, depois que o usuário digitar o critério de pesquisa e a gente filtrar, filter data ele vai mudar. Ele pode ter 7 itens. Como essa variável de estado vai mudar, o componente vai ter que ser remontado. E aí, em data, ele vai usar só 7 itens e vai aparecer só 7 itens aqui na tela, tá? Então, vamos continuar agora. A gente também vai usar uma propriedade do flat_list que é keyExtractor. O que é esse keyExtractor? O keyExtractor ele é usado para você definir um índice único para cada item, tá? Aqui, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4. Para que é isso? É para ele poder gerenciar todos esses itens em cache, tá? Para otimizar a lista que ele monta na tela. Então, você precisa definir um item, um índice, né, que é único para cada item. Como a gente viu, a API ele já nos fornece um ID que é único para cada item, tá vendo? Ele não se repete, que é 1, que é 2, que é 3. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse item para criar o índice para cada item da nossa lista. Então, aqui eu vou colocar item.id, tá? Se você estiver montando uma lista de itens que você não tem o índice e você não passar isso, ele vai fazer um fallback e ele mesmo vai criar um índice por conta própria, tá? Baseado na própria ordem da lista, né? No índice de cada lista, tá bom? E para terminar, eu vou criar a função renderItem. Para que é esse renderItem?
é a propriedade do flat list que a gente usa para dizer para ele como a gente quer que cada item da lista seja montado. E a gente já fez isso, né? A gente criou uma função chamada itemView. Então, para cada item que está definido nessa variável, por exemplo, no filtro tem 7 itens numa rede de objetos. Então, ele vai chamar essa função 7 vezes. E quando ele chamar na primeira vez, ele vai acessar o objeto item e vai montar lá o primeiro item que vai aparecer aqui na lista. E depois o segundo e o terceiro. Então, se aqui tem 7 itens, ele vai chamar 7 vezes. Se é a primeira vez, aqui vai ter 200 itens. Então, ele vai chamar a função 200 vezes. Agora, a gente já até pode ver essa lista de itens sendo montadas. Como vai ser a primeira vez, ele vai montar as 200, tá? Então, deixa aqui eu startar emulador para a gente ver ele montar isso aqui na tela. Pronto, então já deu para ver que ele já fez todo esse trabalho aqui de buscar os itens lá na API, né, da biblioteca, e com o flat list montar a lista para a gente. Então aqui, como o aplicativo foi montado pela primeira vez, aqui vai ter 200 itens, tá? Agora, para finalizar, vamos criar aqui a caixa de texto que a gente precisa disponibilizar para o usuário fazer o filtro da pesquisa, né? Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui em cima do flat list o componente text input. Pronto. E aqui eu vou colocar o estilo que a gente definiu lá. Seria o text input style. Tá? Esse estilo aqui que eu já tinha mostrado para você. Para definir a aparência aqui da caixa de texto. Agora eu vou colocar a propriedade onChangeText. Tá? Essa propriedade é usada para receber o texto, né, que o usuário está digitando na caixa de pesquisa. Então, eu vou receber como parâmetro o texto do usuário, né? E aqui eu vou chamar a função que a gente criou, função searchFilter. E aqui eu vou passar o texto que o usuário digitou, tá? Então, conforme o usuário digita, eu recebo o texto e passo para a função searchFilter. E o searchFilter recebe o texto. Eu já expliquei como a gente faz para ele filtrar. Ele vai montar essa nova variável e colocar em setFilterData, tá bom? E agora eu vou colocar o value, né, inicial da caixa de pesquisa. Tá, aqui é o valor que aparece quando o usuário digita aqui, né? Posso definir um valor inicial, né? E se o usuário digita, esse é o valor que aparece aqui, tá? Eu comentei que isso aqui é um variável de estado para quando a tela for montada de novo, esse valor não desaparecer da caixa de texto, tá? Lembra que a gente colocou aqui, ó, set search e o texto que o usuário digitou, tá? E agora, a última propriedade é o placeholder. O placeholder, eu coloco uma dica na caixa de texto indicando para que ela serve. Então, eu vou colocar, ó, procure aqui, tá bom? Então, vamos atualizar aqui o emulador e ele já deve aparecer a caixa de pesquisa para a gente testar. Pronto, ó, apareceu a caixa de pesquisa. E agora vamos testar. Aqui ele tem os 200 itens, tá? Que a gente está montando lá na lista principal, naquela variável master data. E vamos digitar, por exemplo, aqui, fazer uma pesquisa. Eu vou digitar delectus, do jeito que está aqui. E aí vamos ver quantos itens tem essa palavra delectus. Pronto, olha, ele filtrou. Então ele deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens. A gente vê aqui, ó, delectus, delectus, delectus. E vai, tem o índice 158, tem 1, tá? Eu posso até digitar outro, vamos digitar alten.
Pronto, e aqui também tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itens. E aqui também aparece Alten, 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 Alten. Bacana, né? Então aí ele consegue filtrar exatamente as atividades de acordo com a palavra que foi digitada pelo usuário. E aí ele refaz a lista montando e apresentando somente os itens que obedecem a esse critério de pesquisa, né? Bacana. Se você gostou desse vídeo, clica no botão gostei. O snack desse projeto, eu vou deixar o link dele disponível na descrição do vídeo, só acessar lá. Aí você pode testar do jeito que eu estou testando aqui, copiar o código, estudar, tá bom? E se é a sua primeira vez no canal, é só se inscrever. E eu fico por aqui. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Um abraço e tchau.